Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos tocar num assunto que eu já queria falar há muito tempo. A gente sempre tem esbarrado nesse assunto por aqui, mas nunca entramos a fundo de fato. Não é mesmo, senhor Ufudjack? Isso aí, Mr. PH. Hoje o papo vai render, vai ser muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Pois é, hoje nós vamos falar de Chico Xavier, cara, e sobre as suas revelações científicas sobre Saturno, entre outras. E eu tenho muitas perguntas para fazer sobre a obra do Chico Xavier. E para ajudar a gente, nós estamos aqui hoje com um quadrinista que será responsável por transformar essa história de Chico Xavier em uma HQ. Também é um espírita que fez uma pesquisa muito grande sobre Chico Xavier e está aqui hoje para dar literalmente, uma luz sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vindo, Gerson. E aí? Boa noite, gente. Boa noite, Ufo, Jack. Boa noite, PH. Prazer enorme estar aqui com vocês. Falar um pouquinho aí do Chico. Então é isso aí. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos começar a conversar sobre a obra do nosso amigo Chico. Psicografia, vida após a morte, data limite, reencarnação, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Ô Gerson, a tradição nossa aqui do podcast sempre me manda perguntar para os convidados se eles têm algum relato ufológico ou sobrenatural, assim. Já que nós estamos conversando hoje sobre o Chico Xavier, eu não vou te perguntar se você tem um relato ufológico, porque provavelmente você deve voltar aqui mais para frente para gente conversar mais sobre esse assunto, mas eu já vou aproveitar para começar, assim, já entrar no clima do programa. Você tem algum relato da parte espiritual, assim, que te marcou bastante? Olha, tenho, e vai ser uma coisa engraçada porque dá um pouco de nó na cabeça, né? Uma coisa que acho que é interessante sobre o espiritismo é que a questão hoje em dia na pauta do mundo, a questão da fluidez de gênero, né, essas coisas. Um dia eu tava, né, com a minha mãe, assim, a gente tava conversando. Eu sempre converso muito com minha mãe ela já é mais idosa, tem 87 anos ainda, mas super lúcida, ela dirige, e ela é a grande responsável por ser espírita, né, ela que começou no espiritismo, levou a família toda, e ela tinha uma foto na cabeceira da cama dela, ela tem várias fotos, né, tem foto da família inteira, e é engraçado porque ela tinha uma foto de um senhor negro, que era um ex-escravo da família nossa, né, muito tempo atrás, e ele foi na época que teve a alforria, né, daquele jeito que a gente já ouviu falar muita gente, ele não tinha pra onde ir e ficou na família, ele dormia lá, ele comia, não trabalhava mais, né? E aí a minha mãe, na época que ele ainda estava vivo, ela era bem criança ainda, e ela lembra minha avó, né, do parte da minha mãe, ela gostava muito dele e ele tinha algumas questões que ele não gostava de tomar banho. E aí isso marcou muito minha mãe, ela lembrava dele e o nome dele era Bernardo. E ela fala assim que a minha mãe, né, minha avó, chamava Ana, infelizmente ela já faleceu faz muito tempo, né? Ela brigava com ele pra ele tomar banho, então essas coisas marcaram muito e depois que ele faleceu, seguiu-se a vida. E eu achei interessante ela ter essa foto dele. Eu ficava perguntando, mãe, por que você tem essa foto dele aí, né? Aí ela falou assim, tem um motivo muito interessante para ter essa foto dele. Essa foto dele tá aqui porque essa foi a sua última encarnação. E eu falei, é mesmo, mãe? Eu falei assim, você não lembra quando você era criança? E ela contava as histórias do Bernardo, né, pra mim. E você lembra quando eu falava que você ficava te enchendo o saco pra você tomar banho? Peraí. Ela falou que a foto que tava lá era da sua última encarnação? Exatamente.
A minha última Caramba, encarnação, então você vê, né? Eu sou um rapaz, assim, eu espero que isso não ofenda ninguém, essa é a nossa crença e tal, da questão fluídica, né? Da questão fluida, não fluídica, né? Fluida. Numa encarnação você vem de um jeito, você vem de outro, e realmente esse pai da minha mãe, realmente, quando eu era jovem, eu passava muito tempo no banheiro porque eu ficava lendo quadrinho dentro do banheiro e deixava pra tomar banho depois. E aí a minha mãe ficava, você tá tomando banho mesmo? E minha mãe sempre lembrava disso, e um dia ela né, das muitas questões que você vai criando um jovem, adolescente, né, ela perguntou no centro e foi revelado isso, né, foi revelado que eu já estava na família, né, essa foi a minha última encarnação, e essa nova encarnação que eu vim agora, foi dado o privilégio de eu vir, que eu sou adotado, na verdade, né, eu não sou, a minha mãe, ela me adotou, tem uma história por aí, depois que a gente fala nisso, e aí as questões nossas, né, foram falando, e nesse momento ela falou para mim que ela foi procurar algumas explicações de alguns comportamentos meus e batia muito com esse comportamento do Bernardo, né? E para mim foi muito natural porque muitas pautas não só da questão do racismo, né, da desigualdade como um todo, sempre me afetaram muito, apesar de eu não sofrer isso. Então eu sempre me envolvia muito nessas questões, né, em qualquer luta, seja de estudantes, me interessava muito, e aí veio essa explicação, casou muita coisa. Então eu tenho essa foto minha da outra encarnação que eu tive. Acho que foi a coisa mais estranha, assim, não estranha, né, mas todos elas você acha que é uma coisa muito interessante de falar, que normalmente eu não falo muito, que né, a gente convive com pessoas de várias crenças, é difícil das pessoas concatenarem as ideias aí para entender essa tranquilidade nossa espírita de falar sobre encarnações diferentes, né? Cara, e como é que é pra você, tipo assim, sua mãe virar pra você e falar isso, que, isso aí era você, a sua última encarnação? Como é que você encarou isso? Você lembrava de alguma coisa? Você ficou olhando pra aquela foto, tentando lembrar alguma coisa? Como é que isso foi pra você quando ela te falou isso? Eu tenho uma mania muito grande de andar descalço o tempo todo. Se deixar, eu vou trabalhar descalço, e ela falava que ele andava descalço também. Tem muita coisa assim, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, né, que minha mãe viveu isso, mesmo aqui no Brasil foi uma época difícil, ela falava das filas enormes para comprar pão, porque os recursos iam para fora, né? E ela fala assim que, como ela morava em Londrina, no Paraná, uma cidade pequena, né? Na época era uma cidade pequena, ela relatava assim que quando tava tendo as notícias, era tudo pelo rádio, mas não tinha um TV na época, e o Bernardo ficava junto, né? Eu ficava junto ali, ouvindo atentamente. Ela fala assim que ele gostava muito de ouvir sobre a guerra, sobre o que acontecia, e eu tenho um profundo apreço, principalmente pela Segunda Guerra Mundial, mas eu ficava muito, assim, filmes de guerra, documentário de guerra, eu assistia tudo que eu podia pôr minha mão nisso, eu assistia, e me parecia uma coisa, como posso dizer? Familiar, exatamente. Me vinha muito, é como se eu tivesse nascido na época errada, né? Então toda vez que eu via alguma coisa dessa época, nos anos 40, anos 50, eu me sentia muito em casa. Apesar de todos os problemas que a gente tinha sociais na época, essa imagem dessa época me soava muito familiar. Eu entendo exatamente o que você fala, porque eu tenho exatamente a mesma coisa com a Segunda Guerra Mundial, e eu já tive regressões, relembrando episódios aí da guerra, coisas que eu não sabia, depois eu fui checar nos livros e documentários, e depois eu pude confirmar que aquilo que eu tinha visto na regressão realmente era real e tinha acontecido em tal lugar. E inclusive no futuro eu vou visitar esses lugares assim, só para ver o que vai acontecer quando chegar nesses locais, de ver a cena que eu vi, ver o ambiente, né, que eu vi nas cenas de regressão que eu vivenciei. E não foi foram umas 4, 5, em épocas diferentes da guerra, mas que a gente percebe que tem uma linearidade. E achei isso muito fantástico. Então eu entendo bem o que você tá falando aí. Cara, isso pra mim é uma parada, assim, muito surreal. Porque, olha só, eu vou aproveitar já pra começar a tirar algumas dúvidas. Porque quando a gente fala assim, na minha vida passada, sei lá, eu fui Cleópatra. Na minha vida passada eu fui, sei lá, Gengis Khan. É sempre alguém famoso. Nunca é alguém, assim, saca, ou ninguém desconhecido. Como é que isso funciona, cara? Eu já vi várias pessoas falando que foi Cleópatra, várias pessoas falando que, sei lá, que foi alguém famoso. Como é que é isso? Assim, a encarnação, ela funciona como uma escola. Então, assim, toda vez que a gente vem, é pra gente resolver coisas que a gente ainda não resolveu. A gente tem um norte,
né? Então vamos pensar que esse o nosso norte seja Jesus. Jesus não como a pessoa que veio aqui, né, que ele veio com um propósito, mas como a pessoa que deixou os ensinamentos, né? Porque tudo que a gente tem na sociedade hoje, basicamente, a gente puxa desses ensinamentos que ele tem, né? Você ser bom com outras pessoas, né? Você ajudar o próximo, essas questões todas. O norte para nós espíritas é Jesus. Então a gente está ascendendo ao que ele é. E um dia vamos chegar lá. E quando esse dia vai chegar, depende inteiramente de nós e como a gente utiliza cada encarnação. O pessoal que brada muito, fala assim, não, eu fui e isso é importante, normalmente dá uma desconfiada, tá? Porque a gente não tem tanto acesso assim ao que nós fomos, e o que nós fomos em encarnações passadas normalmente não é tão bom quanto nós estamos aqui hoje. Uma coisa que norteia muito minha vida é que eu sempre gosto de pensar assim, essa é a melhor encarnação que eu tenho, então eu preciso aproveitá-la para fazer o melhor que eu posso. E é uma coisa difícil de se fazer, porque a gente tem uma cobrança muito grande de todos os lugares, de como viver e tudo mais, e então a gente vai aos trancos e barrancos, nós somos pessoas imperfeitas e tudo mais, mas a gente tem que sempre lembrar isso. Então, às vezes a gente fica, eu fui uma pessoa muito importante, às vezes é uma massagem de ego própria que fizeram para ela, sabe? Porque uma coisa séria, a gente vai descobrindo, né, aconteceu isso na minha encarnação passada, é para o nosso próprio aprendizado. E não pra gente sair e fazer assim, olha, eu vou falar que fui tal cara, fui muito importante, então vocês me respeitem agora. Não existe isso. Nós estamos, eu sou eu agora e eu tenho que responder pelo que eu estou aqui. O que eu fiz atrás tem que me servir para me ajudar a ser uma pessoa melhor agora. Essa é a função do espiritismo. Né, pra gente entender, né, falar assim, se eu não fui Gengis Khan, muito provavelmente eu fui um dos soldados lá que massacrava uma galera, assim, eu preciso ser um pouquinho melhor que esse cara aí, porque a gente tem o dom do esquecimento, e isso é uma dádiva, porque ele permite que a gente comece ou recomece, né, com uma tela em branco, e aos poucos a gente vai recebendo as coisas que vêm das vidas passadas e o que a gente precisa ajeitar, aquilo que a gente já conquistou, né? A gente vê grandes projetos. Tem um menino de 3 anos consegue tocar Beethoven, consegue tocar Mozart, consegue fazer não sei o que lá. De onde que vem isso? É uma coisa que ele conquistou. O que ele vai fazer daqui para frente com isso é o que realmente importa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem fala, né? Olha, eu fui tal celebridade, eu fui não sei o quê. A pessoa às vezes alguém falou pra, sabe, ela foi alguém fez um descobrimento ali, mas na verdade às vezes pode ser meio falso, né? Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Cara, vamos lá. Você já me explicou mais ou menos como é que isso aí funciona. Eu já tinha ouvido falar mesmo, já conversei com algumas pessoas sobre espiritismo, que quando a gente tá aqui tentando corrigir coisas que a gente fez em outras vidas. Basicamente isso. Mas vamos lá. Eu não vou entrar assim no mérito de quem foi Chico Xavier, esse tipo de coisa, porque basicamente todo mundo conhece a história dele. Nossa conversa hoje vai girar em torno da HQ, que tá ali no meio das HQs ufológicas que a editora Tábua está lançando. E no nosso bate-papo estava marcado lá que seria HQ Chico Xavier e as revelações sobre Saturno. Me chamou muito a atenção porque eu já tinha ouvido falar de relatos ufológicos ou de seres extraterrestres com Chico Xavier. Mas quando eu peguei para olhar essas revelações científicas sobre Saturno, eu fiquei um pouco, como é que eu posso dizer, assustado, cara, com as coisas que ele disse, sei lá, décadas atrás e agora estão se confirmando. Você pode falar melhor disso pra gente. O que são essas revelações científicas sobre Saturno do Chico Xavier? E como que isso começou? O primeiro contato que eu tive com essa questão do Saturno e o Chico foi porque eu estava num almoço familiar, né? A gente estava conversando e eu tenho um sobrinho de 19 anos e ele estava muito empolgado em falar sobre guerras, né, siderais e ufologia. E minha irmã, né, muito mais estudiosa que eu, falou para ele buscar dentro do espiritismo algumas histórias que são interessantes de se ouvir, talvez ele não soubesse. E ela falou sobre, por exemplo, ela falou assim, tem uma vez que o Chico visitou uma nave alienígena.
Eu falei, opa, peraí, eu lembrava disso. E nunca tinha ido muito a fundo disso, né? E eu fui atrás do Geraldinho Lemos, né? E ele falou num podcast sobre como o Chico uma vez falou com ele. Que ele chegou na casa do Chico, ele ia muito na casa do Chico, ele era um trabalhador ali em Uberaba, né? Durante muitos anos ele conviveu com o Chico, um grande amigo do Chico. Hoje ele tem um canal dele aí no YouTube e tudo mais, onde ele esmiuça as partes mais... ele é um porta-voz espírita muito mais atual, né, do que a gente costuma ouvir, e ele traz muito também, né, a questão científica do espiritismo e tal, e ele tava falando, e perguntaram para ele, né, sobre essa passagem do Chico. E ele era um cara que ele ia assim, quando ele ia pra cidade, né, ele trazia o VHS do Jornada das Estrelas, que o Chico gostava muito desse Jornada das Estrelas, né? O que eu assistia muito com a minha mãe quando eu era jovem, eu adorava ver a série clássica, né, do Jornada das Estrelas, assim. Eu lembro muito pouco, porque fazem, nossa, 30 anos mais de 30 anos que eu via isso. E aí ele um dia ele foi visitado pelo mentor dele, né, o Emmanuel, e ele falou assim, olha, Chico, você recebeu uma... Isso é o Geraldinho contando, tá? Eu tô parafraseando aqui. O Geraldo, ele fala muito, né? Muito melhor do que eu. E ele falou assim, você se prepare, você vai jejuar durante um tempo aí. Acho que, se eu não me engano, foram 2 ou 3 dias, não lembro agora exatamente. Porque nós vamos visitar uma espaçonave, a gente vai fazer uma viagem, você precisa estar preparado, você precisa estar mais expandido, porque eles vão fazer essa visita não no corpo físico aqui de carne, né, porque ele não tem como atravessar o espaço, né, a gente sabe, fisicamente não tem como isso acontecer. Mas nós vamos lá, você tem que preparar, você tem que se preparar pelo seu espírito, porque a questão do Chico sempre foi a disciplina, né. A primeira coisa que o Emmanuel fala para ele é assim, olha, você vai ter que ter disciplina, em segundo lugar disciplina, em terceiro lugar disciplina, e é uma coisa que o Chico sempre teve, era disciplina. E o Chico falou, tudo bem, vamos lá, ele era um fã, né, vamos ver o que me espera. E aí no dia eles fazem essa viagem até próximo a Saturno. Quando eles chegam próximo a Saturno, ele avista numa das luas de Saturno uma espaçonave tão grande quase tão grande quanto uma das luas de Saturno. E ele fica maravilhado com aquilo. Era uma espaçonave gigantesca. E ele fala assim, nossa, mas o legal disso, né, que o Chico ele era uma pessoa comum. Ele tem... Depois quando a gente for entrar nas questões mais do Chico, vai ser interessante, porque o passado dele é muito interessante. A outra vida dele é muito interessante. E aí ele entra, né, eles entram nessa nave e ele pergunta assim, mas como é que eu vou conversar com ele? Você vai conversar com o comandante da nave, né, e você vai... Mas ele fala português, né? A simplicidade do Chico é uma coisa que me incomoda. Toda vez que eu falo Chico, eu fico muito emotivo. E ele fala assim, não se preocupe, vocês vão conversar sobre pensamento e tudo que você pensar, ele vai responder, você vai entender. Então é uma coisa de comunicação diferente, né? Comunicação já não é mais a verbal. Uma coisa que data da Folha Espírita de, se eu não me engano, 1869. Isso é do Allan Kardec, né? Estavam no trabalho espírita, eles receberam um espírito na época que veio para eles, né? Quando eles viram ele chegando, ele vinha como se fosse uma estrela cadente caindo, e aos poucos ele foi tomando uma forma mais humanoide, mas não uma forma como nós conhecemos, com olho, boca, né? E eles passaram a fazer várias perguntas, né, para esse espírito que chegou para eles, isso em 1869. E eles falaram assim, a gente não consegue, você não tem olhos, você não tem boca, você não tem orelha, como é que você ouve? Como é que você vê? Ele falou assim, eu vejo com o meu corpo inteiro. Eu ouço com o meu corpo inteiro. Então os sentidos dele são diferentes, né, do que a gente caracteriza. Uma coisa que o Espiritismo sempre chega e fala assim, tem algumas coisas que estão longe da compreensão nossa. Como que é a comunicação? Como que funciona essa tecnologia? Como é que ele está em Saturno? Como é que ele chegou lá? Essas coisas não são construtos, né, não são pessoas como nós. Então o Chico falou assim, tudo bem, vamos lá. Sabendo disso tudo, né, a gente tem todos os relatos espíritas aí, o Chico é muito estudioso também, ele entrou aqui. Ô Gerson, rapidinho, desculpa te interromper, só te fazer uma pergunta. Essa viagem do Chico Xavier a Saturno, ela foi física? Ele foi fisicamente até lá ou foi espiritual? Foi espiritual. Tá. Que ele, inclusive, assim, quando ele escreve, né, ele fala assim, que era como se fosse num instante, ele tava lá.
A viagem, né, foi muito provavelmente... aí vem a questão, depois a gente vai entrar na HQ. Como é que eu vou fazer essa viagem é outra coisa, porque acho que a gente tem que... O bom de conhecer uma história é a gente dar a nossa visão sobre isso, né? Então eu só imagino como é que foi essa... Eu só consigo imaginar como é que foi essa sensação pro Chico, né, viajar lá, e o que me vem de inspiração. Isso eu devo muito à espiritualidade, tá? Não é uma coisa que eu posso só falar assim, olha, isso aqui vem só da cabeça do Gerson, porque tem coisas que eu vou pôr na HQ que eu acho que é como o espírito funciona nisso, dado tudo que eu leio e a gente já entende hoje em dia sobre como funciona o espírito, né? Então, já que você falou nessa questão, onde que o espírito está nessa linha de pensamento? Ele está no nosso mesmo plano ou não? Então a gente vamos um pouquinho na teoria das supercordas, né? E então a gente está falando sobre vibrações. Quando a gente fala em espiritismo, tudo que a gente fala, especialmente quando a gente vai falar assim sobre um passe, né, que é a imposição de mão, ou o espírito, ou como é que funciona, por que a gente se sente mal com um certo pensamento, esses tudo são padrões vibratórios. Então a gente está vibrando em certas sincronias. Então a nossa realidade aqui, que a gente consegue ver, físico, né, o que a gente consegue pegar, o nosso corpo de carne, a gente está vibrando num padrão. O espírito está vibrando num padrão diferente, muito mais ameno. E sem precisar ainda, né, por mais que o que a gente está vendo ali é o perispírito, depois a gente pode entrar nisso, explicar o que é o perispírito, que é o invólucro do espírito ainda, porque a gente ainda está numa camada mais inferior. Então a gente está num padrão vibratório ainda próximo da Terra, mas diferente. Então a gente não consegue enxergar esse padrão vibratório, né? Mas isso já permite com que ele faça a viagem até lá, sem sofrer as consequências da matéria pesada. Então, quando ele chega lá, ele adentra a nave, ele fica maravilhado, porque a nave era gigantesca, e dentro da nave, o que ele relatou pro Geraldo, né, imagino que ele deve ter visto muito mais coisas e feito algumas outras coisas que talvez o Geraldo saiba, mas a gente vai revelando aos poucos, né? Mas algumas coisas que ele revelou lá são coisas que já vem explicando e vem junto com algumas outras ideias que a gente vai tendo. Então ele foi lá, foi até a presença do comandante, e ele viu, né, caminhando pela nave, que era enorme, ele via outras espaçonaves menores, todas alocadas em lugares assim direitinho, né? E isso remetia a ele ao que ele via na série da Jornada nas Estrelas, né? Então ele falava assim, olha só, Geraldinho, tudo aquilo que a gente está vendo nessas obras de ficção, não é ficção, ela existe mesmo, né? Então ele chega na presença do comandante e ele vai fazendo as perguntas dele, né? Quem ele é, qual que é o propósito dele, e ele vai respondendo, fala assim, olha, eu sou um comandante, essa espaçonave é responsável por proteger a Via Láctea. A gente está aqui para evitar que alguma coisa aconteça com os planetas, que perturbe a paz aqui dos planetas. E ele fala, mas quem que, né, vem? Porque quando a gente pensa na evolução de uma espécie, a gente fala assim, mas a gente tem quem venha para cá com intuitos maus? Fala assim, sim, a gente tem já civilizações que conseguem adentrar o espaço, conseguem, né, viajar para outros planetas com o intuito de conquistar. Como tem na Terra, né? Como um país quer conquistar o outro, e já aconteceu, né? A gente tinha aí a história, né, nossa, entre os países, eles têm, só que é mais evoluído. Eles vão, conquistam outros planetas e para impor as suas características, né? E essa espaçonave é responsável por proteger nós aqui, né? Tá, vamos lá. Deixa eu começar a fazer as perguntas aí. Proteger de quem? Exatamente. Outras civilizações que possam vir e atacar a gente. Existem civilizações em outros planetas evoluídas que estão lá, querem o bem, vão para outros planetas ajudar. E tem outras civilizações que não são tão legais assim e querem conquistar outros planetas e tirar a população que está lá. Então essa espaçonave, ela é especificamente para proteger os planetas daqui, da Via Láctea. Tá, e ele já foi protegido alguma vez? Eles já interviram alguma vez? Ele não fala, mas assim, do como ele falou, se tá ali é porque precisa.
Caramba. E agora vem o que eu acho que é o maior twist disso, assim, né? Isso assim, quando ele fala isso, você já automaticamente pensa em tudo aquilo que a gente já viu na ficção científica. Pois é, exato. Você tem eu sou velho, então eu vou falar Guerra nas Estrelas, tá? Quero saber de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Quando eu vi pela primeira vez, chamava Guerra nas Estrelas. Então, assim, você tem um império, ele vai em cima, ele conquista, ele vai. Se a forma é humanoide ou não, aí já são outros 500. Eu posso falar sobre formas aí de espíritos que já apareceram em centros, espíritos por aí que são super hilários. Mas você tem esse pessoal que precisa ser parado, né? A gente precisa ser protegido, porque a gente não está ainda nesse estágio evolutivo de sair por aí conquistando outros países ou sequer viajar tranquilamente pelo espaço aí. Agora, Jeff, você me tira uma dúvida. Esse contato do Chico com seres extraterrestres foi uma parada que acabou acontecendo ou ela foi meio que guiada pelos espíritos para acontecer esse encontro? Como é que foi isso? Foi um efeito colateral do trabalho dele ou foi uma coisa assim planejada para acontecer? Isso é tudo planejado, né? E é claro, o Chico, quando ele chegou nessa encarnação, ele tinha uma missão. E a missão dele ficou muito clara com ele já logo pequeno, porque ele já falava com a mãe, que já havia falecido, né? Ele via as coisas. Tudo que ele conquistou, tudo que ele viu, que ele previu, que ele falou, isso vai acontecer, a guerra nuclear vai ter um desfecho tal, ele não é um Nostradamus, né? Ele não é um cara que ele vê assim, a gente vai prever, a gente não tem como prever o que vai acontecer certamente, mas a gente consegue prever ciclos. Isso é o espírita, os espíritos, eles funcionam por ciclos, né? Então quando eles falam assim, olha, tá previsto para acontecer, porque tá previsto, ela pode acontecer de certa forma, ou ela pode até não acontecer dependendo da escala evolutiva do que a gente está fazendo. Mas eles já sabem que vai chegar um momento que, vai chegar nesse ponto, vai precisar acontecer uma coisa, a gente vai ter que intervir aqui, nós vamos voltar para cá, e aí a gente vai ter que intervir de novo, porque eles já sabem prever o que a gente vai fazer como sociedade. Então tá, eu vou aproveitando aqui, vou te interrompendo, eu te falei, eu tenho muitas dúvidas sobre o trabalho do Chico, muitas. Sempre que a gente começa a escutar sobre a obra do Chico, sobre o envolvimento dele com ufologia, com esse tipo de coisa, a gente esbarra naquela parada da data limite. Acho que você até acabou de falar aí que teria que intervir uma certa época. O que é isso? O que é a data limite? E ela tá ligada de que forma com essa viagem dele aí? Ou se ela tá ligada ou não? Não tá ligada. O que acontece é o seguinte, essas grandes revelações, né, que a gente vai vendo o Chico fazer, ele faz muito pontualmente, porque ele sabe que vai ser revelado em momentos que é necessário ser revelado. A data limite que a gente fala disso é o que o pessoal normalmente chama de apocalipse. O que é o apocalipse? É engraçado falar apocalipse porque no livro original está escrito revelações, né? Então são revelações, não é o apocalipse é uma coisa muito, eu acho, determinante e finalista. Quando a gente vai falar sobre revelações, o que ele vê são coisas ruins. Então eu vejo saindo do mar um monstro com 7 cabeças e 10 chifres e o caramba todo. Isso são alegorias para os acontecimentos que a humanidade está passando. Se você parar para pensar, o que está acontecendo? A gente vê uma escala vibratória ruim. Mas por quê? Os espíritas acreditam que nós estamos num processo de passagem junto com o planeta. Então o planeta também está se transformando e ele tem alguns estágios. Você tem o estágio que nós estamos agora, a gente chama de provas e expiações. Ou seja, agora é o momento onde nós sofremos. É o momento onde nasce o assassino, onde nasce o pedófilo, onde nasce as pessoas mais extremistas. Por quê? É o grande momento onde a gente tem a nossa chance de vir, tentar acertar o máximo que a gente pode, porque o planeta não vai mais passar por isso. O que vai acontecer? Nós vamos passar por um processo de regeneração. E a regeneração, assim, eu lembro muito isso, porque quando eu era pequeno, minha mãe falava muito isso. Assim, vai ter a regeneração. Eu falei, legal, nós vamos ficar tudo beleza de um noite por dia? Não. O que vai acontecer é o seguinte, quando é que a gente se extrapola, a gente tá na prova de expiação, a gente machuca, vai pro hospital, quando a gente sai do hospital, como é que a gente sai do hospital? Mancando, né, com as nossas bengalinhas, com o pé todo enfaixado, doendo.
essa é a regeneração. A gente ainda vai passar por um pouco menos de atribulações, mas ainda para a gente chegar num planeta que não é perfeito ainda. É um planeta. Agora o bem vai começar a reinar. E aí as relações vão mudar. Então essa é a data limite. A data limite é de a gente parar de estar na prova expiação e passar para regeneração. Eu vou aproveitar o momento aqui que a gente está falando de espiritismo e tudo, e senhor Ufudjek, como é que o Chico Xavier é visto ali dentro da Umbanda, dentro do seu terreno lá? Ele é citado, ele é reverenciado, a obra dele, ela tem voz lá dentro? Como é que funciona isso? E como é que é a relação da Umbanda com o trabalho do Chico? Cara, primeiro a gente tem que entender que existem várias vertentes de Umbanda. Tem a Umbanda Sagrada, tem a Umbanda Tradicional, tem a Nova Umbanda, enfim, tem vários tipos de Umbanda, digamos assim. E cada terreiro tem a sua forma de trabalhar, tem o seu corpo doutrinário e tudo. Então isso varia também de terreiro para terreiro. Lá onde eu frequento, o Chico é muito respeitado, né? O trabalho dele, a obra dele, os ensinamentos que ele traz lá tem muito respeito pelo Chico, né? E a maioria dos terreiros que eu conheço também tem um profundo respeito. Inclusive, dentro da base doutrinária, muitas coisas que o Chico apresenta é também reforçado na Umbanda, né? Cara, porque me parece assim que existe como é que eu posso dizer? Meio termo ali entre a Umbanda e o Espiritismo, que elas compartilham ideias, saca? Que elas compartilham princípios. E eu acho, assim, duas religiões muito próximas. Por que existe essa separação do Espiritismo e da Umbanda? Pelo seguinte, digamos assim, o Espiritismo ele foca mais a ação dele dentro do aspecto doutrinário, passando o ensinamento, passando a orientação, dando o passe, digamos assim, estabelecendo, em alguns, dependendo do centro, né, a conexão entre a pessoa e o seu falecido, por exemplo, através da psicografia, em alguns casos. É mais esse o aspecto de trabalho dentro do centro espírita, digamos assim. Na Umbanda, a gente costuma falar que a Umbanda é o pronto-socorro, né? A gente compara, né? Lá no nosso terreno a gente fala assim que o Espiritismo é o consultório onde você vai lá no médico, você tem a orientação, você tem o acompanhamento e tudo mais. Mas se você tem uma situação grave, um acidente, por exemplo, você vai no pronto-socorro. A Umbanda é o pronto-socorro, que lá desfaz magias muito pesadas, por exemplo, desobsessões muito complicadas a gente atende lá e tudo. Então a Umbanda atua mais nessa área, é uma parte mais, digamos assim, é mais a linha de frente, né? Agora, a semelhança que você apontou aí, ela ocorre porque o mundo espiritual é um só, mas existem vários enfoques, várias formas de trabalhar, várias formas de se conectar com o mundo espiritual. Por isso que existe essa semelhança, né, digamos assim. Entendi. Ô Gerson, eu vou aproveitar o embalo e vou continuar tirando dúvidas sobre Chico Xavier e depois, no finalzinho, a gente vai falar ali da HQ, porque eu também não quero estragar muita surpresa de quem vai pegar e dar spoiler. Mas eu tenho uma dúvida, assim, muito grande sobre Chico Xavier, e sempre que a oportunidade aparece, eu gosto de perguntar para as pessoas que podem tentar me solucionar. Tem um vídeo muito famoso de quando o Chico estava internado ali, próximo da morte dele, da passagem dele já, que a gente vê uma luz, cara, poxa, eu até arrepio, vindo do céu e entrando no quarto dele. Depois de um tempo, essa luz vai embora. O que é aquilo, cara? Foi alguém que veio buscar o Chico, veio preparar o espírito dele? O que é aquilo? E as pessoas viram e falam assim, aquilo é reflexo e tal. Cara, me desculpa, se fosse qualquer outra pessoa ali dentro, eu até aceitaria que fosse um reflexo, que foi um efeito ótimo, alguma coisa. Não o Chico Xavier. Quando eu vi aquilo ali, cara, e aquilo tá registrado em vídeo, aquilo ali me pareceu uma coisa assim, muito dele, saca? O que você tem a dizer sobre aquilo? Então, a gente tem, por parte da espiritualidade, grandes demonstrações quando é necessário, né? O Chico, ele era uma pessoa à frente do que a gente estava aqui, né? Do que a gente está aí. Quando vem, isso não é só para ele, tá?
tem alguns casos em que a gente consegue a dádiva de sair daqui em paz e chegar no nosso lar, né, que é onde seria a nossa cidade espiritual aqui, que atende a América Latina, né? América Latina não, o Brasil, né, na verdade. Cada país tem a sua colônia, né? O nosso lar é a nossa colônia brasileira. Não que ele não atenda, né, emergencialmente qualquer outro espírito, mas basicamente ele atende nós aqui. Sim, vieram buscar ele, né? E às vezes a luz é muito brilhante para se ver, né? Eu lembro, isso é uma frase que eu peguei de um filme que muita gente acho que vê o lado mais cômico dele, mas o filme Todo Poderoso, ele fala uma coisa sobre a luz que é muito interessante. Quando o Jim Carrey, né, tá lá, o personagem, ele vê ele olha para cima no prédio, que ele chega no prédio para encontrar Deus, né? A luz tá muito brilhante. Ele fala assim, nossa, a luz tá muito brilhante. E aí a resposta do Morgan Freeman é muito boa. Ele fala assim, ela é normalmente muito brilhante para a maioria das pessoas. Então a gente às vezes não está preparado para aceitar que realmente acontecem essas coisas, né? Que aquela faixa de luz veio porque ele é uma pessoa querida e a vida dele está envolta em amor, né? Tem uma passagem dele que ele vai visitar as crianças numa comunidade e ele passou a mão, um monte de bala assim, colocou nos bolsos, né? E ele ia caminhando, as crianças vinham. E cada criança que chegava perto dele, que eu já conhecia as crianças da comunidade, né? Onde eles atendiam, sempre atendiam e tal. E elas vinham e... Oi, Chico, né? E ele dava uma bala para cada um. E falava o nome de cada um. E o Geraldo, esse com quem conta é o Geraldo. O Geraldo tava do lado e falou assim, é incrível, como é que ele sabe o nome de cada um? Que eram muitas crianças, eram mais de 100 e poucas crianças. E vinha e teve uma hora que a bala acabou. A bala acabou... E ele tirava a bala do bolso. Que bala era essa que ele estava tirando e dando para ela? Porque ele via a bala sendo dada e as crianças pegavam essa bala. Só que a bala já tinha ido embora. Ele não pegou tudo. Ele passou a mão assim, passou uma mão e colocou um pouquinho de bala dentro do coisa. Então, eu falo assim, ele perguntou pro Chico, como é que você sabe o nome de... Esse é o X da questão. Como é que você sabe o nome de cada uma dessas crianças? É impossível saber o nome dessas crianças. Ele fala, o Chico, muito humildemente, falou assim, quem ama sabe. Acho que isso traduz o Chico, entendeu? Tudo que ele fazia era envolto em amor. Acho que essa é a diferença para qualquer um que tente fazer algo parecido. Cara, uma coisa muito interessante que você falou do Chico é que o Chico tinha um jeito muito particular de fazer as coisas, de falar, de lidar com as pessoas. Você nunca, pelo menos nunca vi uma entrevista do Chico que ele tivesse alterado, que ele tivesse nervoso, que ele tivesse chateado. Sim, às vezes você via que ele estava cansado, porque o que ele fazia era cansativo. Mas você não via ele chateado, você não via ele brigando, você não via ele esbravejando contra alguma coisa. Tudo pra ele era sempre muito tranquilo. E mesmo que as coisas naquele momento não tivessem o jeito que ele queria, elas iam acabar se consertando, era isso que ele passava. Eu aproveito já em cima disso e não sei se você vai poder me responder isso. Por que o Chico? Por que ele tem recebeu esse dom, recebeu essa missão de... Cara, o número de livros que ele psicografou é uma coisa assim, você pode me dar um número mais próximo aí da realidade, mas eu sei que é uma coisa absurda. E pra mim, uma pessoa, um charlatão, não ia conseguir fazer aquilo nunca, cara. Nunca. E eu tenho, assim, no Chico, um respeito muito grande, uma admiração gigantesca, porque sim, pra mim, ele foi, assim... o escolhido do lado de lá para intermediar os dois lados. Então, novamente, eu te pergunto, por que ele? Eu vou fazer um paralelo com o homem que decodificou o espiritismo, né? Allan Kardec, que foi quem pesquisou, né, os eventos paranormais que tinha na época na França, não só na França, mas na Europa como um todo, e começou a fazer experiência com médiuns de diferentes lugares e obter as mesmas respostas, ele teve um arrombo de grandeza, tá? Ele chegou, estava falando com a espiritualidade, ele já estava escrevendo, né, as coisas e já fazendo a decodificação do livro dos espíritos. Eu não lembro se era do livro dos espíritos ou se era o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Isso aí eu não lembro agora, ou se era algum dos outros livros ali do começo. Mas ele falou assim, vocês precisam de mim. Porque ele passou muita dificuldade ali com a descrença, ele era um homem da ciência, né? Ele era professor e tal. Então ele falou para a espiritualidade, ele falou assim para a espiritualidade, vocês precisam de mim.
eu tô aqui, só tô fazendo trabalho. Ele falou assim, não tem problema, se você não quiser, a gente arranja outro. Essa é a resposta da espiritualidade. Assim, o importante não é você, o importante é a mensagem. Então, vamos lá, pro Chico. O Chico, isso eu vou dizer assim, com muita tranquilidade e serenidade, ele é a reencarnação do Allan Kardec. Mas ele não se alardeia muito isso. Quem revelou isso foi a doutora Marlene Nobre, tá? Uma outra, né, grande expoente espírita aqui de São Paulo. Inclusive eu ia no centro dela, o Caiba Chuta, pouco antes dela falecer. A gente frequentava lá, eu frequentei depois também, mas como fica um pouco longe de São Bernardo, eu vou no centro aqui mais perto. E algumas coisas ela revelou, né, que o Chico permitiu que ela revelasse depois, inclusive essa questão da data limite, né, que era uma coisa que ele tinha deixado já lá em 69, quando o homem pisou na lua. O Chico fez essa revelação e deixou para Marlene depois que ele faleceu, anos depois, né, ela veio mostrar essa carta que o Chico deixou sobre os 50 anos de 1969 até 2019, e aí a gente foi extrapolando, a gente foi entendendo como é que veio a data limite. Mas voltando ao que você me perguntou, por que foi o Chico? Ele veio dar continuidade ao que ele tinha começado lá atrás, só que ele não sabia disso, porque, assim, não a princípio, né? Depois a gente ele com certeza foi revelando e tal. Então, você vê, é um trabalho que começou lá atrás, na França, né? E continuou aqui no Brasil, que é onde a gente hoje em dia chama, graças a Deus, de pátria do espiritismo, né? Começou na França e hoje, não só por causa do espiritismo, né, trazido pelo Allan Kardec, mas a gente tem, né, como o Jack falou, das regiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, isso tudo se complementa. Ele falou, é uma espiritualidade só, né? A gente, inclusive, se você pegar assim, o Chico falando sobre outras religiões, quando ele fala sobre a religião, sobre a católica, né? Ele fala, os espíritos de luz, os santos são espíritos de luz. Eles chegam, eles vão na missa, eles estão lá presentes para ajudar as pessoas, né? Você vai uma coisa que a dirigente do centro levou, ela fala assim, ela fala com muita convicção assim, eu gosto muito de pedir ajuda para os evangélicos, porque eles têm muita fé. Não os que, né, os donos do negócio, mas a pessoa crente, né, a pessoa evangélica que vai e fala e está lá acreditando, elas têm muita fé. E elas estão, apesar de ver de um jeito, a gente está no mesmo caminho. Então você tem espíritos de luz dentro da igreja evangélica fazendo o trabalho, você tem os espíritos de luz dentro do terreiro, que se apresentam como o Pai de Santo, como o Preto Velho. Aliás, quando eu saio do meu apartamento aqui, eu deixo minhas plantinhas aqui, eu falo assim, o Preto Velho cuida delas, cuida dos meus cachorros aqui, que eu estou indo embora. Quando eu voltar, eu quero estar tudo bem. Tem que abraçar essas coisas, cara. Eu acho muito legal, cara, eu não sei se vocês vão entender direito o que eu vou falar. Esse conceito desse multiverso espiritual aí que junta todo mundo, saca? Você tem ali diferentes pontos de vista, diferentes interpretações, mas é basicamente a mesma coisa. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. A cena foi gravada às 9 horas da manhã de sábado, dia 30 de junho do ano passado. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato,
eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí para frente ele passou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o irmão também? Não demorou. Não demorou, não. O que que ele falou pro senhor? Que eu tivesse paciência. Ô Gerson, em cima de tudo que a gente conversou do Chico, ele tem muita coisa pra mostrar. Muita coisa. Eu acho que falar do Chico aqui rende uma série de uns 10 episódios fácil. Mas eu queria te perguntar dessa HQ, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, que vai ser sobre essa descoberta científica dele sobre Saturno. O que você vai abordar na HQ? O que a gente vai ver ali? Assim, interessante porque quando a gente estava pensando, né, fazer HQ, o legal é que o Douglas, o Alex Mir, a gente é muito próximo, né? Eles são os queridos, assim, conseguem juntar uma galera, sabe, de artistas, assim, que eu fico de boca aberta de estar no meio desses caras, tá? Porque eu não faço quadrinho metade do tempo da maioria. Mas quando ele falou assim, eu falei, poxa, assim, até é tanta ideia que vem na tua cabeça, porque as primeiras coisas que vêm na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, mas eu posso fazer um negócio claustrofóbico, meio alien, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí quando vê a inspiração, né, a gente para assim e fala assim, o que eu quero realmente fazer? E eu preciso fugir do comum. Não que o comum não seja bom, porque a gente vai ver as coisas dentro dessa coletânea, várias histórias que acho que a gente já viu, mas com um olhar totalmente diferente, porque o que eu tô vendo o pessoal fazer ali é assim, olha, é surreal. E eu falei, eu preciso fazer algo que seja diferente. E eu lembrei dessa história do Chico, eu falei, pô, mas será que isso vai dar certo, né? No meio do... Como é que eu vou abordar isso, né? E aí eu falei pro Alex Mir, né, que é o editor da HQ, eu falei assim, olha, Alex, ele falou assim, você quer fazer uma história você, solo? Porque nós às vezes até me juntei com o Douglas, né? O Douglas é sempre um querido, ele sempre fala assim, Gerson, tem uma história que vamos fazer nós dois? Vamos fazer. Os outros volumes a gente fez assim. Aí eu falei, bom, vou fazer. Aí eu falei pra ele, Alex, eu tenho uma história aqui que é do Chico, e ele vai até uma nave e tal, pode ser essa? Eu falei assim, manda bala. Porque ele manter uma coisa brasileira, sabe? Eu não queria também chegar e fazer um negócio que fosse com a cara sabe, do Alien, do Ridley Scott, ou do, sabe, Star Trek, ou Guerra nas Estrelas. Isso daí é a minha, obviamente é uma coisa que me inspira bastante, mas eu falei assim, poxa, eu preciso fazer algo que acho que fale com qualquer um dos brasileiros, né? Eu falei assim, pô, que nome melhor que Chico pra gente trazer o negócio pra nossa brasilidade, pra cada um. E eu falei assim, acho que talvez seja uma coisa boa, espero, né, assim, pra comunidade espírita como um todo, né? E eu falei assim, eu vou fazer isso daí. E quando eu fui ver a história, assim, né, fui ver o Gerardo falar, ela é uma história muito contida, né? Ele fala muito provavelmente o que dá para falar sobre essa viagem dele. Eu imagino que o Chico deve ter feito várias outras perguntas. E aí eu falei assim, eu posso extrapolar um pouco isso, né? Eu posso extrapolar, por exemplo, como é que foi a viagem até Saturno. Eu posso mostrar um pouco a Via Láctea, né? Porque eu fui pesquisar as imagens da Via Láctea, de Saturno, e assim, é maravilhoso. Eu fiquei 1 hora vendo imagem no computador. Eu esqueci de escolher uma que eu queria pôr na HQ e fixar nisso, né? E aí eu peguei e falei assim, eu preciso fazer isso com chance, né? A pessoa tem que sentir como é que é, né? Tanto pelo texto como pela imagem, como é que é você tá num ponto do espaço e para outro instantaneamente, assim, né? Então o processo pode ser instantâneo para ele, né? A sensação pode ser para ele, mas como é que vai ser visualmente isso, né? Então eu fui atrás do 2001, Odisseia no Espaço, né? Quando
ele viaja se não me engano, pelo buraco de minhoca, né? E aí tem toda aquela psicodelia, né? Aquelas cores, mas a HQ é preto e branco. Então, eu já vou. Aí, para mim, o que fixou é a extensão da consciência através do buraco negro. E aí eu fui pro Interstellar também, né? Com a viagem do cara também pelo buraco negro, e ele viaja no tempo, na verdade, né? Ele vai para o passado. Não sei se eu vou fazer spoiler para a maioria das pessoas, mas já foi. E aí eu pensei nisso, eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Então, visualmente, ele vai se estender, eu vou mostrar ele viajando né, de um ponto ao outro, e isso nas páginas da vida vai brincar um pouquinho com a revelação, que você vai virar uma página, tem um negócio que vai te apresentar assim, a consciência sendo estendida. Pelo menos o que eu acho que é a consciência sendo estendida, se é que faz sentido ou não, mas é viajar, né, no negócio. Vamos ver, eu vou te falar que da lista ali das HQs que o Douglas passou, que a gente conversou aqui, uma das que mais me chamou a atenção do que eu veria ali no papel foi essa do Chico Xavier. Então, tô aguardando ansiosamente para ver o que você colocou ali nessa HQ. Eu espero que você goste, porque dá trabalho, viu? Imagino. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Hoje nós falamos um pouco sobre a obra do Chico Xavier, nós focamos mais ali no que vai ser transformado nessa HQ da coleção da Tábula, e o Chico Xavier é uma pessoa que vai voltar aqui mais vezes para a gente poder conversar mais sobre a obra dele, porque eu acho muito legal. E depois desse tempo todo eu conversando com o Jackson e com outras pessoas sobre algumas coisas do mundo espiritual, a obra do Chico, para mim, ela ganha assim um peso maior. Entendeu? Então, Gerson, te agradecer muito a presença aqui hoje. Esse papo foi muito legal. Espero que você possa voltar aqui para te conversar mais sobre a obra do Chico Xavier. Eu tenho muitas outras perguntas para te fazer. Eu só não quis deixar tudo para hoje para não alongar muito, mas valeu demais, cara. E eu gostaria que você deixasse o pessoal aqui sobre o seu trabalho, né? Que o pessoal te encontra, o que você já fez de legal. Dá o serviço completo pro pessoal aí. Só falar que foi um prazer enorme estar aqui. Falar sobre o Chico sempre é muito bom. A hora que você quiser, você fala, eu largo tudo que eu estiver fazendo e venho aqui falar sobre o que aí você sim, quiser. Demorou. E assim, bom, eu faço quadrinhos desde 2019, eu tenho vários lançamentos aí, lancei coisas com Douglas, pela Script antes, agora pela Tábua, a gente está lançando alguns quadrinhos também. Eu tenho 2 quadrinhos autorais meus, tá? Um chama Graphic Noir Jersey, outro chama Graphic Noir Memphis, é uma história sobre assassinos profissionais, tem um pouco mais de ação, mas tem um textinho legal ali que eu fiz, que é bem legal. Dá pra encomendar comigo direto no meu Instagram. Tô no Instagram @Gerson de Lima Art, sem o art é mudo, né? Inclusive as minhas HQs eu vou lançar para uma editora lá fora a partir do ano que vem, lá nos Estados Unidos. Estou fazendo também uma história agora com uma editora bem legal chamada Sumerian Comics, sobre é uma história pós-apocalíptica que é pro Tony Hawk, o skatista lá, o primeiro skatista do mundo ali. Olha que legal. Essa daí tá sendo surreal, cara, porque é tipo uma corrida, e aí vai tendo várias revelações, é uma loucura. É tudo no skate, é surreal. Muito legal. E vai ter mais lançamento meu também. Eu vou estar na CCXP esse ano, de novo, ao lado do Lex.